Estamos de volta aqui com o nosso Ver Mais. Obrigada pela companhia. O assunto agora é a saúde da mulher. Eu recebo aqui o Dr. Juliano Scheffer, ele que é urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. E olha só, ele veio falar aí de um problema que atinge muitas mulheres, é a cistite ou infecção urinária. Doutor, é verdade que 80% das mulheres vão ter ainda, nem que seja uma crise de cistite na vida. E o que é essa cistite? Conta pra gente melhor. Verdade, Valquíria. A cistite, quando a gente fala o termo cistite, a gente quer falar qualquer inflamação que seja da via urinária. Mas de todas as causas que podem causar essas inflamações, a infecciosa é que é a mais importante. Ela é uma infecção que ela é muito mais comum na mulher do que no homem. Sim. E isso acaba sendo, às vezes, uma faca de dois gumes. Justamente por uma infecção ser tão comum, ela tende a ser subestimada pela maioria das pessoas. Achar que é normal e deixa. Não dá o devido direito. valor. Exato. E a gente não pode esquecer que mesmo a infecção sendo da bexiga, a cistite, ela pode ser porta de entrada para infecções dos outros órgãos da via urinária. Claro. E isso pode evoluir depois para uma infecção renal, que seria muito mais importante. Agrava, né? E aí, no caso, é porque pela anatomia mesmo da mulher, que ela acaba tendo aí esses episódios mais frequentes do que o homem. O homem não chega a ser 10%, como você estava me falando. Exatamente. Então, assim, na verdade, até pela própria formação anatômica do homem, ela já tem um fator protetivo na infecção do homem. Só que isso tem um detalhe que é o seguinte: o homem, a infecção urinária ela é muito mais rara. Por isso mesmo, quando um homem tem uma infecção urinária, mesmo que seja uma infecção urinária baixa, como a cistite, a obrigação de investigar é maior. Com certeza. Porque aí a chance de que tenha talvez algum problema de próstata, que esse paciente não saiba, que essa pessoa pode ter um cálculo renal ou uma má formação urinária, algum fator predisponente para a infecção urinária, esse paciente vai ter que investigar. Na mulher também pode ser assim. Muito bem. Vamos falar assim, como em relação a sintomas. O que a gente tem que ficar atento para ter uma noção de que está passando por algum episódio de cistite, sintomas e o que fazer também? Procurar o médico e em casa, por exemplo, tomar mais água, não segurar tanto xixi. Eu quero saber esses detalhes para ajudar o pessoal de casa, doutor. Claro. Primeiro que, assim, os sintomas da infecção urinária, eles não são, assim, sintomas tão difíceis, tá? O principal sintoma seria a dor. Essa dor a pessoa pode perceber mesmo na região abdominal, como a gente chama no baixo ventre, que é o local onde estaria a bexiga, e essa dor ela se manifesta por uma ardência. Então, toda vez que a pessoa vai urinar, ela vai sentir a ardência na hora que a urina está passando no canal. Puxa vida, deve ser muito horrível, né? E aí você, como você está passando dor quando você quer urinar, as pessoas teriam uma tendência natural de não ir tanto ao banheiro para não ter que passar por essa dor. Só que a doença não deixa. Então, o segundo sintoma seria justamente o aumento da frequência urinária. Então, além de ter dor, a doença obriga você a ir várias vezes ao banheiro para fazer pouquinho e esse pouquinho ainda vai arder. Nossa, é muito desconfortável. Então, isso não tem como você não procurar um médico. Não há. Então, é difícil você não identificar. Existem outros sintomas que são um pouquinho diferentes, como se a pessoa tiver febre, se ela tiver dor lombar. Algumas pessoas podem ter sangramento na hora que está fazendo a urina. Nossa. Se tiver algum sintoma desse tipo, aí é sinal que a infecção está um pouquinho mais grave. Daí precisaria de mais exames também para ser avaliado. A grande questão da infecção urinária é que quando a pessoa começa a ter esses sintomas, o ideal é que ela pudesse procurar o atendimento médico o quanto antes. Sim. Muitas vezes, quando a gente começa a tratar a infecção urinária já nos primeiros dias, talvez o antibiótico não precisasse ser por tanto tempo, o tratamento poderia ser mais fácil e depois ficaria mais fácil para você acompanhar o paciente. Então tem que ter essa agilidade, essa percepção rápida, né? E o tratamento, como é que funciona? Normalmente é de caso para caso, se está avançado ou não, é isso? É rápido para se curar? Ela tem cura ou ela é crônica, que algumas pessoas dizem que tem essa doença de forma crônica, para sempre. Então isso que eu quero saber. Isso, na verdade são entidades diferentes, né? A infecção urinária, a cistite no caso, como ela é uma infecção urinária aguda, o tratamento teria que ser feito com antibióticos. E aí, nesse momento, é uma doença curável, plenamente curável, não tem problema. O que pode acontecer é que, em alguns casos específicos, as pessoas começam a ter vários episódios de infecção urinária recorrentes, que é o que a gente chama de infecção urinária de repetição. Se você já tiver mais que 3 infecções urinárias em um ano, você já preenche critério para infecção urinária de repetição. Nesses casos, vale a pena a gente fazer sempre os exames de urina. Esse exame de urina tem uma parte dele que se chama urocultura. A cultura é importante, ela não fica pronta no dia, não. Mas ela, depois de uns 2, 3 dias, ela vai poder te dizer qual é o germe que você teve essa infecção urinária e se ele é sensível ou se ele é resistente aos antibióticos.
Com esse exame, aí você pode escolher melhor o antibiótico que você vai usar para o tratamento. Entendi, entendi. Então é perfeitamente controlável, né? E em relação à alimentação, a alimentação acaba influenciando de alguma maneira a cistite ou até mesmo a atividade física? Olha, se você me perguntasse assim, o que eu posso fazer para evitar, para não ter tanta infecção urinária, eu te diria que o fator comportamental, ele é um dos mais importantes. Então, assim, uma coisa que é muito importante é a pessoa tomar muito líquido. E se você toma muito líquido, você acaba indo ao banheiro mais vezes. E isso é saudável. Se você puder ir ao banheiro tomando bastante líquido, você ir ao banheiro de 2 em 2 horas, mesmo que você tivesse um pequeno contato com algum germe na sua bexiga, ele não teria condição de se aderir à parede da bexiga. Então, essa seria a grande dica. Não segurar a urina, tomar bastante líquido. A dieta, o exercício físico, eles servem para deixar a gente com a nossa parte imunológica melhor, para poder enfrentar as doenças. Que maravilha. Bom, agora a gente já recebeu aqui as orientações, né? Com certeza para ter mais qualidade de vida e evitar que você tenha algum tipo de infecção urinária. Obrigada, viu, doutor? Ver Mais termina agora, mas na internet você sabe que o nosso programa não para nunca, então entre